Boa tarde, boa tarde. Estamos aqui com o vídeo gravado hoje. Então eu imagino que você possa estar assistindo aí agora no sábado, mas o vídeo está gravado, não estamos ao vivo. O tema da reflexão de hoje é: quem se hospeda na casa de Deus? Estamos continuando aqui a leitura dos Salmos, esperando que os versículos, a poesia, a música, a arte expressa nesses versículos aqui fale conosco, que tudo isso sirva para o Espírito Santo trazer entendimento, compreensão, graça e paz de Cristo. Quem se hospeda na casa de Deus? Vamos ler então o Salmo 5 e ver como que Davi responde a essa pergunta. Salmo 5 de Davi. Senhor, escuta minhas palavras, considera o meu gemido. Ouve atento meu grito por socorro, meu Rei e meu Deus. É a ti que eu suplico, Senhor, de manhã ouves minha voz. De manhã eu me preparo para ti e fico esperando. Tu não és um Deus que goste da impiedade. O mal não é teu hóspede. Não, os arrogantes não se mantêm na tua presença. Odeias todos os malfeitores. Destróis os mentirosos. O homem sanguinário e fraudulento, o Senhor o rejeita. Quanto a mim, por teu grande amor entro na tua casa. Eu me prostro em teu sagrado templo, cheio de temor. Guia-me segundo tua justiça, Senhor, por causa dos que me espreitam. Aplane na minha frente o teu caminho. Pois não há sinceridade em sua boca. Em seu íntimo não há mais que ruína. Sua garganta é sepulcro aberto e sua língua é fluente. Declara aos culpados, ó Deus, que seus projetos fracassem. Persegue-os por seus crimes numerosos, porque se revoltam contra ti. Todos os que se abrigam em ti se alegrem e se rejubilem para sempre. Tu os proteges e exultam em ti os que amam o teu nome. Sim, Senhor, tu abençoas o justo, teu favor o cobre como um escudo. Então, neste salmo, nós vemos que Davi se considera um hóspede da casa de Deus. Ele considera que pelo amor que Deus tem por ele, ele pode entrar na casa de Deus. Ele entra e se prostra cheio de temor. Ali ele encontra abrigo, ali ele encontra alegria, proteção e bênção. Mas Davi diz também que há aqueles que não se hospedam na casa de Deus. Os arrogantes, os maus, os que gostam da impiedade, os que não têm piedade, os que praticam mal, os mentirosos, os sanguinários. Davi, portanto, faz uma distinção entre quem entra e quem não entra na casa de Deus. Quem é recebido por Deus e quem não é recebido por Deus. Eu fiz uma breve pesquisa sobre a habitação de Deus entre os homens nas páginas da Bíblia. É claro que é um tema vasto, dá para se dizer muita coisa sobre isso. Mas eu coloquei alguns pontos aqui, algumas situações em que a Bíblia nos mostra essa habitação de Deus, a casa de Deus. E a primeira casa de Deus, habitação que eu quero aqui trazer, não que seja a primeira da Bíblia, mas a primeira que eu quero trazer para a gente refletir, está lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 8.
é quando Deus fala a Moisés sobre a tenda que eles vão construir para acompanhá-los ali pelo deserto. E no versículo 8 do capítulo 25, Deus diz a Moisés: faze-me um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, no meio do povo de Israel. Farás tudo conforme o modelo da habitação e o modelo da mobília que irei te mostrar. Essa tenda é um lugar onde Deus habitava, onde Deus estava no meio do povo. Mas era um lugar de pouco acesso. Quando a nuvem de Deus entrava naquela tenda, ninguém poderia estar ali, ou pouquíssimos poderiam estar ali, de acordo com as prescrições da lei. Era um lugar para poucos. Moisés mesmo se encontrava com Deus e colocava o véu no seu rosto, porque a glória de Deus resplandecia no rosto dele e as pessoas se assombravam com aquilo, então ele usava um véu para que as pessoas não o vissem dessa forma ou se assombrassem com isso. Então, essa primeira casa de Deus, essa primeira habitação de Deus é um lugar exclusivo, é um lugar para poucos, é um lugar onde Deus habita, mas pouquíssimos podem entrar. Mais adiante, Deus diz a Israel que ele quer um templo, um local para a habitação dele. Davi não pôde construir esse lugar, então Salomão foi escolhido para construir esse lugar. Isso está em 1 Reis 8, quando Salomão vai dedicar esse templo, um lugar mais fixo, né? Não transitório, um lugar fixo, da habitação de Deus entre o povo de Israel. E em 1 Reis 8, versículo 10, diz assim: ora, quando os sacerdotes saíram do santuário, a nuvem encheu o templo do Senhor, e os sacerdotes não puderam continuar sua função por causa da nuvem. A glória do Senhor enchia o templo. Então disse Salomão: o Senhor decidiu habitar a nuvem escura. Sim, eu construí para ti uma morada, uma residência em que habitas para sempre. Mais uma vez, Deus toma posse deste lugar, e mesmo os sacerdotes que estariam habilitados a estar ali, na presença de Deus, não puderam suportar esta presença. Salomão, no versículo 27, reconhece que essa habitação é um lugar onde Deus está, mas que não pode limitar a Deus. No versículo 27, Salomão diz: mas será verdade que Deus habita nesta terra? Se os céus e os céus dos céus não te podem conter, muito menos esta casa que eu construí. O próprio Salomão reconhece que Deus se faz presente nesse templo, mas que esse templo não pode conter Deus. Deus é maior que o templo. Ainda assim, esse templo é um lugar de exclusividade. Quem não é judeu não poderia entrar no templo, mulheres não podiam entrar, só os sacerdotes poderiam entrar em áreas específicas e no local da presença de Deus, no Santo dos Santos, apenas o sumo sacerdote uma vez por ano. A casa de Deus é, portanto, um lugar de exclusividade, um lugar de regras, um lugar onde Deus se faz presente, mas ainda assim é um lugar de temor, um lugar onde a lei vale e onde os homens então se
estremecem ao entrar. Por isso, diante desse contexto, desse panorama, Davi, que não viu o templo pronto, Davi, então, ele diz que Deus o recebe na sua casa, como um hóspede, que ele está habilitado a entrar na casa de Deus pelo amor que Deus tem por ele. É o amor de Deus que faz com que Davi possa entrar nessa casa de Deus, ser um hóspede de Deus. Se a gente parar para pensar, vamos ver que Davi, de fato, foi ousado aqui. Davi foi ousado. Ele se viu como alguém digno, pelo amor de Deus, de entrar e ser um hóspede de Deus. Mas mesmo assim, Davi não chegou nem perto daquilo que Jesus nos ensinou a respeito da casa de Deus. Davi teve um vislumbre desse amor de Deus, mas não pôde ver na totalidade. Pelo menos aqui no Salmo 5. Não pôde ver na totalidade. Ele vislumbrou esse amor de Deus que o recebe em sua casa. Portanto, vamos continuar. Vamos continuar vendo de que maneira, então, Cristo nos ensina a essa habitação de Deus e o que Jesus nos diz a respeito disso. Jesus nos diz em João, diz aos seus discípulos, mas também a nós, em João 14, quando os discípulos começam a ficar preocupados que Jesus está indo embora, que Jesus vai para um lugar e ele vai para um lugar e ele fala, olha, para onde eu vou ainda vocês não podem ir. Então os discípulos começam a ficar preocupados. Como assim? A gente não pode ir para onde você vai? E aí, no capítulo 14 de João, Jesus diz aos discípulos, cesse de perturbar-se o vosso coração. Não se perturbe. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando for, e vos tiver preparado o lugar, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais vós também. Então Jesus muda os personagens. Jesus dá um novo tom a essa morada de Deus, a esta casa de Deus, ou a essa mansão, esse lugar que tem muitos cômodos, tem muitas moradas, tem muito lugar de habitação, um lugar grande, espaçoso. Então, o que antes era visto como um lugar restrito, a tenda, que a nuvem de Deus entrava e ninguém podia suportar aquilo ali. O templo em que Deus, quando entra, no dia da consagração, ninguém pôde suportar estar ali. E depois, então, apenas seguindo os rituais, os procedimentos, seguindo todas as prescrições da lei, apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar no Santo dos Santos. Jesus, então, no capítulo 14 de João, muda tudo. E ele diz que há uma casa, e a casa é do Pai dele. Aqui, portanto, há uma reviravolta, há uma novidade. Davi se imaginou como um hóspede da casa de Deus. Alguém que é recebido e recebe ali o abrigo, encontra ali um acolhimento, uma segurança, um suprimento. Mas Davi não pôde
ir tão longe e ver que esta casa de Deus não era um lugar apenas de passagem, mas era um lugar onde Deus nos recebe como filhos. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, diz assim, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, diz assim, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Versículo 12, mas a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Eles não foram gerados nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Mas a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Eles que não foram gerados nem do sangue, nem da vontade da carne, nem de uma vontade do homem, mas de Deus. Jesus diz que na casa do Pai dele nós seremos recebidos, portanto, como filhos, não como hóspedes, não como alguém que precisa de um suporte temporário, mas como filhos. Como filhos. E filhos adotivos. Filhos que não foram gerados a partir do sangue, mas filhos que foram recebidos, são recebidos por meio da adoção. Como Paulo diz em Efésios, capítulo 1, versículo 5, ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo, conforme o beneplácito da sua vontade. Portanto, quem se hospeda na casa de Deus, essa pergunta que eu coloquei, que está ali no Salmo 5, na verdade recebe uma resposta muito mais profunda, muito mais abrangente, muito mais revolucionária. A casa de Deus é um lugar em que nós somos recebidos como filhos e como filhos por meio da adoção. Pode-se pensar, bom, mas há algum mérito nisso. João diz ali no capítulo 1 que todos que receberam a Jesus foram feitos filhos de Deus. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Ora, Jesus conta uma parábola, que é a parábola do filho pródigo, muito conhecida da gente. É nessa parábola que está explicado isso. Em Lucas 15, a parábola do filho pródigo, aqui eu vou, claro, encurtar, mas havia 2 filhos. Lucas 15, versículo 11 em diante, havia 2 filhos. Então, um deles pede a herança e se vai, e o outro fica na casa. E pega a parte da herança desse pai, que está vivo, e, portanto há aqui um contrassenso, né? O filho pede a herança enquanto o pai está vivo ainda, e vai e gasta toda essa herança, toda a parte dele da herança, gasta tudo e acaba ficando na miséria e ele, portanto, decide voltar para o pai, para a casa do pai dele, mas ele não se vê digno de voltar como um filho, porque ele já reclamou a herança. Então ele cai em si, no versículo 17, e fala: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu estou aqui morrendo de fome. Vou embora, procurar meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Partiu e foi ao encontro do seu pai. A perspectiva desse homem é que ele não pode mais, ele não é digno de ser chamado filho de Deus. Mas a história
diz que quando o pai o viu, encheu-se de compaixão, correu e lançou-se ao seu pescoço, cobrindo de beijos. O filho fala a frase que ele decorou para falar para o pai. Mas o pai diz aos servos: vai depressa, traga a melhor túnica, revestiu com ela, põe um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho cevado e matai-o, comamos e festejemos. Pois esse meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi reencontrado. E começaram a festejar. Mas a história não termina aí. O filho que ficou, o filho mais velho, que aqui representa, né, o povo judeu que não recebeu a Cristo. Esse filho mais velho ouve tudo isso e aí ele se revolta. No versículo 28, ele fica com muita raiva e ele não quer entrar. E o seu pai saiu para suplicar-lhe, ele porém respondeu ao seu pai: há tantos anos eu te sirvo e jamais transgredi um de seus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Contudo veio esse teu filho, devorou seus bens com prostitutas, e para ele matas novilho cevado. Mas o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi reencontrado. Quem se hospeda na casa de Deus é quem Deus recebe como filho. É quem Deus recebe como filho. É interessante que nessa história fica muito claro que nós não temos direito algum de dizer quem entra e quem não entra na casa de Deus. Nós não temos direito algum de questionar quem é que Deus chama de filho. Quem é que Deus recebe como filho. Ele é o Pai amoroso. Ele é a mãe amorosa. Como disse Jesus: Jerusalém, Jerusalém, eu quis acolher vocês, guardar vocês, proteger vocês como uma galinha cuida dos seus pintinhos. E vocês não quiseram. Deus é esse pai, essa mãe amorosa. É Ele quem decide acolher e receber em sua casa como filhos aqueles que não merecem, aqueles que não são dignos de ser chamados filhos de Deus. Há aqui um cuidado que deve ser tomado, como o próprio Jesus diz em Mateus 21, aqueles que se apressam em bater no peito e dizer: eu sou filho de Deus, e você não é. Porque você vive desse jeito, porque você tem essa opção, porque você tem você é diferente de mim. Aqueles que apontam o dedo para dizer quem entra e quem não entra na casa de Deus. Disse Jesus a esses homens, a esses fariseus, a esses judeus, peritos em dizer quem entra e quem não entra na casa de Deus. Jesus diz no versículo 32 do capítulo 21 de Mateus: João veio a vós, num caminho de justiça, João Batista, e não crestes nele. Os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, vendo isso, sequer tivesse remorso para crer. E aí, então, no versículo 31, Jesus diz: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precederão no reino de Deus. A todos quantos receberam a Cristo, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. A nossa missão não é dizer quem é e quem não é.
A nossa missão não é ficar identificando, julgando, separando quem é e quem não é filho de Deus. Quem é que Deus traz para sua casa e quem Deus rejeita. Davi ali interpretou de uma maneira poética, né? Colocou num salmo que ele seria recebido na casa de Deus pelo amor de Deus. Mas os maus, os sanguinários, os malfeitores, os ímpios, esses ficariam de fora. Não são hóspedes de Deus. A nossa missão é dizer que na casa de Deus há muitas moradas. E quem nos adota como filhos é este Pai amoroso por meio de Jesus Cristo. É por meio de Jesus Cristo e pela graça de Cristo que nós somos recebidos na casa de Deus. A tenda de Êxodo reaparece em Apocalipse. Em Apocalipse 21. Está escrito aqui, Apocalipse 21, versículo 3. Olha que coisa maravilhosa. Nisto ouvi uma voz forte que do trono dizia, Apocalipse 21, versículo 3. Eis a tenda de Deus com os homens. Ele habitará com eles. Eles serão seu povo, e ele, Deus com eles, será o seu Deus. Ele enxugará toda a lágrima dos seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, nem dor haverá mais. Sim, as coisas antigas se foram. O que está sentado no trono declarou então, eis que faço novas todas as coisas, e continuou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, elas se realizaram, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E a quem tem sede, eu darei gratuitamente da fonte de água viva. O vencedor receberá esta herança. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. A tenda de Deus, do Êxodo, se transforma numa tenda, casa, habitação, em Apocalipse, onde nós somos recebidos como filhos. Deus nos recebe como filhos. Portanto, quem se hospeda na casa de Deus, quem se hospeda na casa de Deus, se hospeda porque Deus o recebe como filho adotivo por meio de Cristo. Uma casa em que há muitas moradas e que não há mais dor, nem sofrimento, nem morte e nem lágrimas. É um lugar de festa, é um lugar de júbilo, é um lugar de celebração, é um lugar de mesa farta. Em Apocalipse 3, versículo 20, Jesus diz, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. A casa de Deus é um lugar de habitação de Deus, onde ele decide compartilhar uma refeição conosco. É lugar de fartura, é lugar de festa, é lugar de celebração. A casa de Deus não é lugar de julgamento. A casa de Deus não é lugar de dizer quem é filho e quem não é. Não é lugar de selecionar. Não é lugar de criar critérios para quem entra e quem não entra. Jesus deixou bem claro. Quem cria critérios, empecilhos, impedimentos, regras, condições para entrar na casa de Deus, está fora da casa de Deus. Esse não é hóspede de Deus. Esses são aqueles que Davi disse. Aqueles que rejeitaram o amor de Cristo. Aqueles que não entenderam o amor do Pai.
aqueles que não entenderam e não aceitaram a graça de Deus, a graça do Pai, mas ainda querem, por direito, por mérito, entrar na casa de Deus. Mas próprio Davi disse: eu entro na tua casa por teu grande amor. É pelo amor de Deus que nós somos recebidos em sua casa como filhos amados. Portanto, a minha oração é que cada um de nós possamos estender essa tenda por toda a terra, levar essa casa de Deus por toda a terra, levar esse amor de Deus e dizer que Deus é um Pai amoroso, que ainda que a gente viva de modo dissoluto, contrário à vontade de Deus, Ele ainda assim nos recebe como um Pai de braços abertos. Ele espera por cada um de nós para reencontrar o caminho de casa, porque foi assim que Ele nos ensinou por meio de Cristo Jesus. É isso. Um bom fim de semana a todos, uma boa semana. Que esta palavra encontre lugar no seu coração. Que você se veja como um filho de Deus. E caso alguém esteja perito em ficar identificando quem é e quem não é filho, que pare com isso. Quem faz isso não é filho de Deus. Fique em paz, um bom sábado, uma boa semana para vocês. Nos vemos na próxima. Se Deus quiser, até mais.